E aí, família tricolor, amigos São Paulino, amiga São Paulina, prontos para hoje? Amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela sua força, pela sua presença, pelo seu prestígio. Hoje, como você sabe, a gente faz aqui um comentando comentários. Hoje não tem notícia do São Paulo nesse vídeo do meio-dia, porque é dia de jogo. Então, se acontecer alguma coisa, assim, eu não vou falar nas lives antes do jogo hoje e no vídeo pós-jogo, tá? Hoje a gente faz só um comentando comentários, uma maneira que eu encontrei da gente se aproximar mais, interagir mais, e muita gente comenta, o pessoal que comenta bacana, que conversa comigo, os amigos do canal. E hoje o assunto principal é o Rogério Ceni. Eu acho que tem até uma tendência um pouco maior dos comentários serem um pouco mais críticos em relação ao Rogério, porque o São Paulo vem de uma derrota contra o Santos, onde algumas decisões que ele tomou foram bem discutíveis. Mas mesmo assim, teve gente que elogiou, tem muita gente que elogia o trabalho do Rogério Ceni, muita gente que confia no trabalho do Rogério Ceni, mas também tem muita gente que confunde o ídolo Rogério Ceni, goleiro, e o treinador Rogério Ceni. Como se ele fosse um cara que não pudesse ser criticado, só porque ele ama o São Paulo. Então você sabe que nesse canal aqui a nossa postura é diferente. Eu acho que muitos de vocês também que estão assistindo também é diferente. Mas a gente vai ver os comentários aqui. Antes, só um recadinho do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular. Hoje, dá uma dica para vocês, que é dia de jogo. Hoje vocês baixa já o aplicativo, tá de graça no primeiro link da descrição. Aí ele dá escalação para você coloca a notificação para notificar ali no seu celular. Ele dá a escalação, depois durante o jogo, minuto a minuto, lance a lance, das escalações, as escalações assim que sai dos dois times. Então, você, em dia de jogo, eu curto pra caramba. Além de tudo, você pode assistir os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, dos jogos, pode assistir a Bundesliga, todos os jogos de graça. Então, baixe o melhor aplicativo de futebol para celular, OneFootball de graça, tá bom? Vamos lá, ó. Ceni, o assunto principal. Vamos primeiro comentário do Matheus Reis. Barolo, é difícil ter que ver o Marcos Guilherme com a camisa do São Paulo, mas no jogo contra o Santos ele era necessário. Moreira estava a serviço da seleção e o Igor Vinícius precisava ser poupado como todo o time titular. O Rafinha de lateral, pela idade, muito provavelmente o Soteldo teria mais facilidade de jogar. Você pediu para o Rogério fazer o arroz com feijão, eu falei mesmo. Mas na verdade foi o que ele fez. O Marcos Guilherme já tinha jogado nessa posição antes e não tinha no elenco ninguém em condições de fazer essa mesma posição. Matheus, é o seguinte, eu acho que o arroz e feijão, que o Rogério Ceni, o que eu quero me referir é o arroz e feijão. Quando você coloca um lateral direito improvisado de terceiro zagueiro, você não tá fazendo mais o arroz e feijão. Você está fazendo outra característica. Você não tem, já mudou o esquema. Você já está complicando. Quando você coloca um jogador fraco tecnicamente, muito fraco, como é o Marcos Guilherme no caso, para fazer uma função que ele está acostumado, já é difícil, já é complicado. Você mesmo falou do Marcos Guilherme. Quando você coloca o Marcos Guilherme fazendo uma função que ele não está preparado, é pior ainda. E o pior, para mim, que eu acho que não foi fazer o arroz e feijão no jogo contra o Santos, ele colocou os dois para marcar o principal jogador do Santos. Eu acho que se você constrói o sistema defensivo com o Rafinha de lateral e alguém ajudando ele ali na marcação, alguém do meio de campo, alguém que, o Gabriel jogando mais para aquele setor, você pode cobrir aquele lado ali. E no decorrer do jogo você fazendo as alterações que você acha necessário. Eu acho que ele não fez o arroz e feijão, tanto que ele teve que colocar os jogadores titulares depois. Ele tem que consertar o que ele faz. E, por exemplo, o Galopo e outros jogadores não estão inscritos na Copa do Brasil. Ele poderia ter escalado. Eu acho que às vezes o Rogério Ceni inventa muito. Eu até gravei no vídeo e falei isso. Ele quer ser autoral. Ele quer ser eu fiz, olha só a sacada que eu tive. Chamar para ele os elogios caso algumas situações inesperadas, algumas atitudes inesperadas dele deem certo. E na maioria das vezes, infelizmente, não dá. Eu acho que ele não fez o arroz e feijão. Eu acho que ele devia ter poupado, sim, alguns jogadores, como ele fez, mas eu não colocaria jamais o Rafinha improvisado de terceiro zagueiro, que é nulo, ele não marca, ele não apoia, ele não faz absolutamente nada, não ganha uma bola de cabeça. Eu tenho medo. Já pensou o Rafinha disputando bola de cabeça com o Pedro hoje, se ele fizer a mesma coisa? Eu acho complicado. Rairan Oliveira. Barolo, o trabalho do Rogério Ceni é regular. O tricolor passou pelo Palmeiras daquele jeito do sofrimento. Contra o Ceará, um time médio passou um sufoco terrível. Até o momento não vi nada demais. Ele inventa muito. Marcos Guilherme, lateral direito, Galopo não joga, Anderson, poucas oportunidades. Os queridinhos Igor Gomes e Nestor, dois meias que não criam nada, continuam no time. Respeito a história do Rogério Ceni como jogador. O Rogério Ceni como treinador, na minha opinião, ainda não fez nada demais. Pelo contrário, não esqueço que ele pediu para contratar Sidão, Neilton, Cícero. Se não fosse o Hernandes, estaríamos na Série B. Outra coisa, até o momento, mesmo pegando os times de meia boca, nas Copas passou por sorte, vamos São Paulo.
O Rairan levanta alguns pontos aqui importantes que também fazem parte desse pacote das pessoas que criticam o Rogério Ceni. Dele indicar jogadores realmente de qualidade duvidosa, o Sidão talvez seja o maior exemplo. Muita gente está falando nas Copas também, que é uma coisa para a gente pensar, que eu concordo. O São Paulo não pegou ninguém nas Copas, né, gente? Na Sul-Americana pegou times, o Ceará era o time mais forte, que tinha a melhor campanha, mas não pegou nenhum time de peso, nenhum time de tradição na Copa Sul-Americana. E não vai pegar até o final. Se chegar na final, não vai pegar nenhum time de tradição. Então, concordo com o Rairan. Na Sul-Americana não pegou nenhum time de tradição. Na Copa do Brasil também não pegou nenhum time de camisa, só o Palmeiras, e ele lembrou aqui como o São Paulo passou pelo Palmeiras, né, gente? Se acreditava que o São Paulo fosse passar pelo Palmeiras, se acreditava que o São Paulo fosse passar pelo Palmeiras, quando o Palmeiras fez 2-0 com 12 minutos no primeiro tempo. Por isso até que eu acredito hoje contra o Flamengo, a gente não passou contra o Palmeiras, mas eu acho que o trabalho do Rogério Ceni tem prós e contras, tem qualidades e defeitos. O que eu não gosto é de fechar os olhos para as coisas que o Ceni fez só porque ele foi um grande goleiro. O grande goleiro, o mito é o Rogério Ceni goleiro. Como treinador, para mim, ele não é mito coisa nenhuma. Para mim, mito é o Tele Santana como treinador. O Luiz Henrique Valim. Barolo, achei muito injusto o que o Rogério Ceni falou do Gabi Neves, sobre rapaz e tal. O Cora joga bem em quase todos os jogos. Aí ele defende com unhas e dentes Igor Gomes, Nestor, Éder, etc. Aí Bustos, Gabi Neves, Galopo só tem uma única oportunidade, já era. Por que isso? Só não entendo o motivo dessa diferença de julgamento. Aliás, muita gente também critica a postura do Rogério em relação aos meninos de Cotia, né? Muita gente falou que ele não coloca o Galopo porque o Galopo brigou com o Pablo Maia, não acredito que seja isso, mas ele defende com unhas e dentes o Nestor, ele defende com unhas e dentes o Igor Gomes, e muita gente critica a atuação principalmente do Igor Gomes, que eu acho que é o jogador mais contestado do time do São Paulo. Vocês sabem a minha opinião, o que eu penso a respeito disso, o que eu acho a respeito do Igor Gomes, que ele faz o trabalho sujo, beleza, mas você tem outras condições, outros jogadores que poderiam fazer esse mesmo trabalho sujo com mais qualidade que ele, e dá mais oportunidades para esses jogadores, como o Galopo, por exemplo, como o André Anderson, por exemplo. E aí o Admir Gomes lembra o seguinte, ó, o único jogo que o São Paulo ganhou razoavelmente com uma certa tranquilidade foi contra o Bragantino. Justo o jogo que o Igor Gomes não jogou. Além disso, Admir, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que eu me lembro, ganhou 2 jogos que eu assisti, que chegou no final do jogo eu estava tranquilo. Esse que você falou contra o Bragantino, eu estava no Morumbi, e o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. O resto foi tudo sufoco. O resto foi resultado apertado, ou perdeu, que nem pro Flamengo, pro Palmeiras que tomou a virada no final. Sempre foram jogos apertados com o São Paulo nesse ano. A maioria dos jogos a gente não teve muita tranquilidade, principalmente do Campeonato Brasileiro. Thiago Freitas, Galopo não se adaptou. O Rogério Ceni falou, né? Não se adequou ainda. Benítez não se adaptou. André Anderson não se adaptou. Colorado não se adaptou. O próximo será o Bustos. Você esqueceu de dizer do Rigoni também, Thiago. Podem escrever aí, as laranjas podres de Cotia que simplesmente não saem do time mesmo não jogando nada, estão mandando no vestiário e todo mundo tem que aceitar isso. Tá ficando insuportável isso no São Paulo. Abraço, Barolo. Abraço, Thiago. Obrigado. O Thiago lembrou bem, muitos jogadores desses jogadores que ele falou, Galopo, Benítez, André Anderson, Colorado, tirando o Benítez, que ele mal jogava porque não tinha condições físicas, esses caras tiveram poucas chances, né? O Galopo não teve chance, custou 4 milhões de dólares. Não teve chance, não se adequou. Pô, um cara para jogar. Muda o esquema tático para fazer o cara jogar. O Sampaoli falou no Bem Amigos, né? Não sei se vocês viram, ele falou que quando o treinador reclama que o jogador não se adaptou ao estilo dele, é que o trabalho do treinador tá errado. Então, e eu vejo muita gente comentar sobre essa insistência com determinados jogadores. E eu falei no vídeo, olha quantas oportunidades teve o Éder e quantas teve o Rigoni. Será que o Rigoni teve tantas chances assim? Sendo que o Rigoni já mostrou que ele sabia jogar bola, né? Se bem que o Rigoni é passado, mas eu tô falando só nessa questão do Rogério Ceni insistir com alguns jogadores. Nesse caso, a gente falando principalmente do Igor Gomes e do Nestor.
Daniel Machado. Barolo, primeiramente, uma ótima noite. Obrigado, velho. Melhor de tudo pra sua vida. Você acha que com o dinheiro das vendas do Casemiro e da provável venda do Antony, a diretoria vai usar essa grana para pagar algumas dívidas, comprar aparelhos novos para o departamento médico ou gastar com novas contratações erradas? Sendo sincero, tenho medo que usem parte dessa grana para fazer uma cortina de fumaça anunciando algum jogador badalado que não vai resolver. E outra parte do dinheiro seja gasta em coisas que não são úteis ao clube. Abraços e que o tricolorista volte ao lugar onde nunca deveria ter saído, sempre sendo favorito aos títulos. Daniel, sinceramente, cara, as dívidas são tão grandes, são 700 milhões de dívidas. O São Paulo tenta bater a meta de 142 milhões com a venda de jogadores. Eu, sinceramente, fico também preocupado, como você está preocupado em relação ao que vai ser feito com esse dinheiro. Eu acho que o grande problema o São Paulo está nesse buraco justamente por causa de péssimas administrações. Olha quanto dinheiro foi jogado fora nas últimas gestões. Nessa gestão também, a gente não pode esquecer de jogadores como Orejuela, como o Trator Sem Freio, lá, aquele cabeça de bag que veio do México com 36 anos. Muito dinheiro foi jogado fora pela incompetência das pessoas que administram o clube nesses anos todos. Então eu também fico preocupado. Eu já falei há muito tempo aqui, a primeira coisa que eu faria era pagar dívida, velho. Paga a dívida, paga os jogadores. Os jogadores precisam receber, tem direito de imagem, acerta tudo. Eu acho que antes de contratar, antes de gastar dinheiro com jovens desconhecidos, com jogadores contestados, pagando altos salários, você tem que acertar estruturalmente o clube, departamento médico. O departamento médico é importantíssimo, você tem equipamentos de qualidade e bons profissionais. Se não, você contrata um Colorado, por exemplo, que tem opção de compra no final do contrato, de empréstimo, e nem vê o cara jogar, porque o cara tem uma lesão e fica 3, 4 meses fora, como aconteceu com o Colorado, agora com o André Anderson, com vários outros exemplos. Eu também fico preocupado. E para encerrar essa história do Rogério Ceni, tem um cara que defende muito ele, ó, o Eridian Gonçalves. Ele fala assim, ó, vocês são ingratos por não reconhecer o trabalho do Mito. O Mito está tirando leite de pedra desse time, estamos em 2 semifinais. A torcida tem que ser mais grata ao Mito, porque o Mito consegue fazer com que alguns jogadores joguem mais do que a gente podia imaginar. Por exemplo, o Igor Vinícius. Bom, aquilo que eu falei, que eu falo sempre, o Rogério Ceni tem qualidades, eu não acho que o trabalho do Rogério Ceni seja péssimo, e também não acho que seja ótimo. Eu acho que é um trabalho razoável. O São Paulo está em 2 competições, porque no Campeonato Brasileiro respira por aparelhos, está em 2 competições na semifinal, mas como lembrou um amigo aqui, indo meio que na Bacia das Almas. O que eu não concordo só com o amigo aqui é o seguinte, Mito, ele era goleiro, Mito, no gol ele era um mito. Como treinador ele não é mito. A gente precisa aprender a separar as coisas. Uma coisa é o Rogério Ceni, goleiro, campeão, ídolo, mito, gênio, o maior goleiro que eu vi jogar. Outra coisa é ele como treinador. Outra coisa eu espero ver ele como dirigente. A gente precisa separar as coisas. Não é porque o Rogério, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Não é porque o Rogério Ceni mito goleiro que eu não posso criticar uma decisão errada que ele toma de colocar o Rafinha e o Marcos Guilherme para marcar o Soteldo. Ou quando ele faz aquilo que ele fez contra o Corinthians na arena que o São Paulo estava ganhando e massacrando o Corinthians. Eu vou criticar. Ele é o mito como goleiro. Como treinador, para mim, ele não é mito coisa nenhuma ainda. Ele tem muito para mostrar. Ele não ganhou nenhum título pelo São Paulo. Tá perto, que a gente está em 2 semifinais. Eu acho que na Sul-Americana temos mais chances, pelo menos teoricamente. Mas, tirando isso, eu sei separar. Então, se hoje, vamos ver o que ele vai fazer hoje contra o Flamengo, vamos ver o que ele vai fazer nos 2 jogos semifinais da Sul-Americana, vamos ver como é que ele vai se comportar no Campeonato Brasileiro, e os jogadores também, a cobrança é igual. São para os mesmos, são para os jogadores, para os dirigentes, para o treinador, para todo mundo, tá bom? Ó, vou deixar para vocês aqui o selinho da Up Sports Bet. Se você vai entrar aqui na nossa janela, aqui em cima, para você usar a câmera do seu celular. E vou deixar também no primeiro comentário fixado. Se aproveita as promoções lá, tá bom? Eu tô indo agora para o meio. O vídeo tá entrando no ar meio-dia, 3 horas, 4 horas. Já tô indo para São Paulo, para o Morumbi. Vou fazer a live antes do jogo lá do Morumbi, no canal Barolo Lives, que eu deixo sempre no card para você, se você não conhece o canal das lives, e live do intervalo também, estou bastante ansioso, eu imagino mais de 55 mil pessoas no Morumbi hoje,
e a gente faz o jogo, pós-jogo de lá, tá bom? Sei que muita gente reclama que o áudio não fica lá, essas coisas, mas acho que é diferente, é um diferencial do canal, a gente tá lá no Morumbi mostrando para você, acho para sentir o clima, e lá, quando eu vou pro estádio, você percebe 1000 coisas que aqui de casa você não percebe, por isso que eu gosto de ir, tá bom? Espero vocês no Morumbi, a gente se encontra daqui a pouco, aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e vamos para cima, gente, vamos acreditar. Eu vou acreditar sempre, eu torço justamente para dias de jogos como esse, como o São Paulo protagonista, enfrentando grandes times, buscando grandes títulos, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.